Fala, meus amigos, chega mais torcida gloriosa, torcida do Botafogo, para nossa primeira edição aqui do Plantão Glorioso, para te falar de contratações do Botafogo. E essa provável mudança de rota que o Botafogo foi, vamos dizer, forçado a ter que seguir, muito por conta da lesão do Bastos, né? Porque o Bastos tinha toda uma programação para voltar durante essa semana, mas novos exames ali detectaram e viram que não seria possível o Bastos voltar a atuar 100% por agora. E vai ter que se estender o tratamento um pouco mais conservador por um período um pouco maior, de aproximadamente 2 meses, né? Chegou a se pensar até em cirurgia, enfim. Vamos falar sobre essa mudança de rota, porque o Botafogo deixa de priorizar um meia, que é aquilo que vinha buscando nessa janela doméstica, para a contratação de um zagueiro. Só que o Botafogo tem um problema, tá contra o tempo, porque a janela doméstica se encerra amanhã. A gente vai falar sobre isso, sobre essas prioridades, falar também sobre mudança, provável mudança no jogo que seria contra o Ceará, no estádio Newton Santos, para Cariacica, enfim, tudo isso eu conto para vocês depois da vinheta. Já começo agradecendo aos mais de 128 mil inscritos aqui no canal Gigante Glorioso. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanham aqui diariamente, e também no nosso outro canal, Dois Toques, a Casa do Futebol. Lá passamos da marca dos 40 mil inscritos, canal mais recente, mas onde a gente fala sobre futebol da maneira geral, algumas polêmicas, bastidores, enfim. Se você curte esse tipo de assunto, vai lá e segue a gente também, se inscreve também lá no canal Dois Toques, beleza? Segue também a gente nas outras redes sociais, Instagram, Twitter, TikTok, enfim, onde você quiser acompanhar tudo sobre o nosso glorioso, sobre o Botafogo, beleza? Vamos lá. Falar de contratações. Para falar de contratações, a gente precisa começar contextualizando a situação do Bastos, né? Por que a situação do Bastos? Bastos teria essa previsão de retorno agora para essa semana, né? Só que, de acordo com novos exames, novos cuidados ali que o zagueiro veio recebendo, foi constatado que seria necessário um tratamento mais conservador, né? O Bastos vai precisar realmente ter esse tratamento por um período maior do que se esperava, para que ele volte 100%, para que ele fique realmente 100% apto a atuar com a camisa do Botafogo. E chegou a se pensar até na possibilidade de uma cirurgia, né? Ainda não foi confirmado pelo Botafogo a questão da cirurgia, mas tudo indica que é um tratamento mais conservador, mais cuidadoso, para que o Bastos volte 100%. E aí esse período de 2 meses é um período que realmente atrapalha, né, o Botafogo em ter só ali uma dupla de zaga, digamos, como titular, né, dessa equipe. No caso aí, Alexander Barbosa e o Jair, né? Jair que vem fazendo partidas boas, né? Vem surpreendendo positivamente. Tem, claro, é um garoto novo, vai oscilar em algumas situações, mas é um jogador que é promissor. E aí, sabendo como é que é essa temporada longa no futebol brasileiro, né? Até outros treinadores, inclusive, o caso do Abel Ferreira, ontem mesmo reclamando sobre o desgaste físico que ele teve nos estaduais, no estadual, no caso especificamente, né, com seus jogadores, tem perdido atletas nesse começo de Campeonato Brasileiro, justamente quando a coisa começa a ficar mais séria, né? Mas eu só toquei nesse ponto para a gente perceber o quão longa é essa temporada em nível de desgaste no futebol brasileiro e como dificilmente a gente consegue ter apenas 2 atletas para segurar a posição ali, só o Jair e o Alexander Barbosa, porque eu digo de atuação em alto nível, né? Porque se a gente pensar em substituições, a gente tem ali o David Ricardo, então precisa de jogador de nível mais alto para jogos mais decisivos. E aí você conta apenas com o Jair e com o Alexander Barbosa. Não ter o Bastos é um prejuízo, claro, para o Botafogo. Como é que a gente faz essa substituição? Não tem nenhum jogador à altura para suprir essa necessidade. Pensando nisso, o Botafogo troca sua prioridade de contratar um meia, né, que era o que vinha sendo procurado. Chegou a procurar o staff ali do Cauli, do Bahia, né, mas teve os valores divulgados ali de mais de 60 milhões. O Botafogo realmente não se interessou em dar continuidade, em chegar a elaborar uma proposta, enfim. E aí você troca essa prioridade que era para um meia armador ali, que também é uma das nossas carências, a gente cansa de falar isso aqui, é uma carência que já era para ter sido suprida, mas no período da janela doméstica a gente só tem amanhã para resolver. E como só tem até amanhã, o Botafogo vai dar prioridade à contratação de um zagueiro. A tendência é que até amanhã o Botafogo tenha já esse zagueiro para ser anunciado, que precisa ser contratado dentro da janela doméstica. Então são jogadores que disputaram o campeonato estadual e até amanhã o Botafogo tem um período para poder contratar. Bom, os nomes a gente já trouxe aqui, né? O nome do Abner, do Juventude, era um nome também que foi muito falado, jogador jovem, promissor também, mas que renovou seu contrato recentemente já com o Juventude, tem uma multa muito alta, então já acabou ficando de lado. Era um dos grandes
das grandes ideias da diretoria do Botafogo, mas acabou ficando de lado. Tivemos aí o nome do Gustavo Martins, do Grêmio, né? O Botafogo formalizou uma proposta de empréstimo ou opção de compra pelo jogador, mas ainda não tivemos essa resposta. E também o Naves, do Palmeiras. Foram os 3 nomes que mais circularam aqui, estão atuando no futebol brasileiro, então encaixaria dentro dessa possibilidade da janela agora. Inclusive, isso se encaixa perfeitamente com a entrevista dada recentemente pelo Léo Coelho, né, o diretor de coordenação de futebol do Botafogo, que inclusive citou na entrevista até o próprio Naves, do Palmeiras. Ele diz o seguinte, né, que é um nome que interessa e ele já vinha monitorando há um tempo, mas não teve nenhuma proposta ainda pelo jogador. Ele está monitorando o mercado como um todo. E aí ele falou sobre a situação do Bastos, né, que o Bastos vinha no processo de recuperação logo antes do início do Brasileirão, que eles fizeram aqueles exames, como eu falei aqui, constataram que precisa de um tratamento mais conservador. E aí tá avaliando se é necessário essa contratação para suprir essa carência a curto prazo. Na minha opinião, eu acho importantíssimo trazer um zagueiro agora para suprir essa necessidade, dessa ausência do Bastos, mesmo por um curto período, né? A janela doméstica até amanhã, eu acho que o Botafogo tinha que estar apresentando já uma solução na zaga para poder dar um pouco mais de segurança, dar um pouco mais de rotatividade até para os atletas que ali estão. E aí suprir essa necessidade do Bastos. A gente encara alguns problemas nisso aí. O Botafogo não tem caixa agora no momento para poder fazer uma contratação pesada. E também nem vai investir agora. Por quê? O Botafogo já gastou quase 500 milhões na primeira janela. E aí você tem esse curto período até amanhã para você trazer um zagueiro. Então o Botafogo está priorizando o quê? Empréstimo, né? Empréstimo com opção de compra, enfim. Está priorizando os empréstimos porque o Botafogo acredita. E aí eu acho que é até uma questão lógica, que a próxima janela, a janela do Mundial, vai ser a janela onde o Botafogo vai ter mais oportunidades de mercado, vai ter mais possibilidade de trazer jogadores de peso. E aí você gastar um valor muito alto agora, realmente pode te prejudicar nas próximas janelas. Eu digo nas próximas janelas porque essa janela do Mundial é uma janela extra, né? É esse ano que a gente vai ter essa janela. E essa janela do Super Mundial ela vai do dia 2 de junho ao dia 10 de junho, a janela curta. E aí depois a gente só vai ter a segunda janela no dia 10 de julho até o dia 2 de setembro, que aí é a segunda janela, a última janela da temporada. Ah, mas aí o Botafogo não consegue contratar um meio-campo até amanhã também para suprir essa necessidade? Pode. Aí é uma questão de oportunidade de mercado. O Botafogo já colocou a mudança de rota para priorizar um zagueiro no lugar do Bastos. Mas se tiver oportunidade de mercado por empréstimo até amanhã, uma oportunidade que o Botafogo vise como interessante para o clube que vá realmente surtir algum efeito, o Botafogo pode sim estar anunciando um meio-campo para amanhã. Não é impossível isso acontecer, não. Mas até amanhã, até o final da janela doméstica, a prioridade do Botafogo é trazer um zagueiro para suprir essa necessidade urgente nossa no setor defensivo, beleza? Bom, vamos lá. Aqui sobre a possível mudança do local de Botafogo e Ceará. O jogo está marcado para o dia 24 de maio, um sabadão, às 4 horas da tarde, aquele jogo perfeito para te levar a família, curtir um sabadão de jogo do Botafogo, mas possivelmente vai ser migrado para o Kleber Andrade, em Cariacica, né? Um lugar já conhecido, né, do torcedor do Botafogo. Enfim, costuma já jogar alguns jogos para lá, mas em relação a isso, o Botafogo está em negociação com a empresa Metrópolis, né? A CBF já tinha sido informada dessa possibilidade de mudança. O horário e data não devem sofrer alterações, mas o local bem possível que seja em Cariacica. Então, tá ligado aí a galera do Espírito Santo. Infelizmente a gente não vai estar podendo comparecer aqui com mais tranquilidade no estádio Newton Santos, mas a galera do Espírito Santo deve estar recebendo esse jogo lá, né? Por conta de quê? Porque no mesmo dia teremos clássico no Maracanã, Fluminense e Vasco. E aí o Botafogo já vinha estudando essa possibilidade de mudança para Cariacica, né? É claro, batendo martelo a gente traz aqui num outro Plantão Glorioso para vocês, beleza? Forte abraço, vou ficando por aqui. Mais tarde tem mais conteúdo aqui no canal Gigante Glorioso. Saudações alvinegras, deixa aquele like e vê se sua inscrição está ativa aqui no nosso canal, beleza? Um abraço, saudações alvinegras, fui!